Olá, irmãos e irmãs na fé, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje venho partilhar com vocês uma temática muito bacana, muito legal, muito profunda, porque é o coração da nossa fé. Está aqui, dentro desse mistério que é o Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo, o Filho encarnado. Deus envia o seu Filho único no nosso meio, para que Ele, nos mostre o caminho do céu. Então aqui, na pessoa de Jesus Cristo, que se encarnou na realidade, que caminhou nesta terra, chegou um dado momento em que a gente vive a sua paixão, morte e ressurreição. Então tem todo esse simbolismo da cruz, todo esse simbolismo do legado que Jesus deixou, todo o mistério da nossa fé que nós celebramos na liturgia ao longo do ano. Encontramos tudo isso com o seu coração, o seu ponto mais forte, bem na liturgia do Tríduo Pascal. Essa liturgia, dessa palavra celebrada, deste momento, que são 3 momentos que constituem uma mesma celebração. Ou seja, é um momento em que vivemos a quinta-feira da paixão, a sexta-feira da adoração da Santa Cruz, até chegar à vigília pascal, onde o próprio Cristo, aquele que vence a morte. Ele vence a morte e ele faz a sua Páscoa, ele ressuscita e ele vem ser a luz do mundo. Então este é o itinerário que nós vamos agora refletir. Vamos agora bater um papo, conversar, para ver o que cada um destes 3 momentos do Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, tem a falar para o nosso coração no dia de hoje. Bem, o primeiro momento, o primeiro dia, onde celebramos, celebramos o recordar, o reviver na quinta-feira, o reviver daquele ato de Jesus, aquela atitude de Jesus que sobe o Horto das Oliveiras. Jesus que, junto com os seus discípulos, chama todos os 12 e ali ele faz o quê? A partilha do pão. E ele fala assim: fazei isto em memória de mim. Ele partilha o pão. Ele faz com que aquele alimento, aquele pão, seja aquilo que nutre o nosso coração, aquele ponto de unidade, aquele ponto de comunhão. Então acontece a instituição da Eucaristia, como a mesa, como o lugar sagrado, o lugar onde a gente revive esse mistério. Ele fala: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. Então aí, neste mistério celebrado, nasce a instituição da Eucaristia. Também nesta quinta-feira celebramos algo muito especial, que é a instituição do sacerdócio, que nasce aí, de fazer isto em memória de mim. Ou seja, aqueles discípulos que estão ali, eles são os sucessores de Jesus, eles são aqueles que recebem a mensagem e eles precisam anunciar essa boa nova, essa boa notícia que é Jesus no meio deles. Jesus que está prestes a passar por um momento difícil, mas ele, no final, ele vence. Então, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio. E terceiro, neste primeiro dia, celebramos também aquele gesto concreto tão bonito que a gente pode recordar, aqui eu estou usando uma sandália, mas podemos recordar que é o lava-pés. Aquele gesto do lava-pés, aquele dia em que fazemos esse gesto concreto do lava-pés na celebração. Recordamos que é nesta atitude de Jesus. Ele é aquele que lava os pés daquele que mais precisa.
E somos chamados a fazer o mesmo, lavar os pés do nosso irmão, nas atitudes de solidariedade, de fraternidade, né, de sensibilidade com aquele que mais precisa, ajudar o irmão, né? Então esse é o lava-pés. Lava-pés é que nós somos todos iguais, precisamos dessa humildade, né, de olhar para aquele que mais precisa, de partilhar o pão na mesma mesa, né, de sermos irmãos, né? Este dia nos torna todos irmãos, todos iguais, todos juntos para celebrar este primeiro dia do Tríduo Pascal, que vivenciamos todo esse mistério bonito de uma mesa farta, né, da instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio e também o gesto concreto do lava-pés. Não se esqueçam desses 3 pontos que compreendem o primeiro dia do Tríduo Pascal. Entraremos agora no segundo dia. O segundo dia é o dia da morte. O dia em que Jesus, na sexta-feira, ele é crucificado. Ele é perseguido. E a gente vive numa celebração da adoração da Santa Cruz. Jesus, que é morto, a gente vive esse silêncio. É um dia triste a Sexta-feira Santa, porque dentro desse coração do Tríduo Pascal é o dia em que Jesus ele experimenta a morte. Ele morre, a sua humanidade, né? Porque ele se fez homem como nós. Então ele experimenta a morte. Ele desce à mansão dos mortos. É assim que a gente professa na nossa fé, no nosso creio. Ele, Jesus, desce à mansão dos mortos. Mas, neste dia, também podemos ver o grande valor, né, que é olharmos para esta cruz. Jesus, enquanto homem, humano e divino, ele também teve sofrimento, dor, injustiça, ele foi perseguido. Ele foi apunhalado pelas costas, ele sofreu toda a perseguição que não conseguiam ver a beleza da sua vida, não conseguiam ver a verdade que ele falava e anunciava, não conseguiam, mas Jesus sim despertava uma inveja. O caminho de justiça, o caminho do bem, o caminho do amor que Jesus percorria, aquilo tudo que Jesus anunciava, era um caminho que, para os outros, não era um caminho da verdade. Duvidavam, achavam que ele era um falso profeta. Porque Jesus, no seu itinerário de vida, ele olhava para aqueles que mais precisavam, para os mais pobres. E foi se fazendo como um pobre, ele não murmurou, mas viveu intensamente cada minuto da sua vida e foi obediente. Se é isso que queriam fazer com ele, ele não usou da sua condição divina de falar, não vou viver a morte. Não, ele assumiu a condição humana, se fez como nós e foi até o fim. Porque aqui na cruz, ele doou tudo o que ele tinha, doou a própria vida para cada um de nós. Então Jesus doou tudo o que tinha, doou a própria vida por amor. Então a adoração da Santa Cruz é adorar, né, na cruz de Jesus o amor derramado, o amor que se fez sangue e derramou-se por nós. Então, olhando para a cruz, nós nos tornamos mais humanos. O que é se tornar mais humano? Mais disponível para viver o amor, a caridade, a justiça, lutar pela verdade, aumentar a nossa fé nesse Jesus que é o nosso Salvador, aquele que nos liberta de todo mal. Esse é Jesus, que na Sexta-feira Santa viveremos este momento de dor, este dia de silêncio, essa espera, né, para vivermos o terceiro dia do Tríduo. Então, esta é a celebração do segundo dia. A cruz marca a Sexta-feira Santa. A cruz marca
a humanidade e a divindade de Jesus, que ele foi até o fim na sua missão por amor a cada um de nós. O terceiro dia de celebração que compõe essa mesma celebração que é o Tríduo Pascal. 3 partes da celebração que uma parte agrega a outra e compreende o centro da nossa fé. Neste terceiro dia, nós entramos na igreja com aquele clima todo escuro e gradativamente as velas vão se acender porque nós temos a entrada do Círio Pascal. O próprio Cristo, luz do mundo, vem anunciar a ressurreição. Cristo ressuscita. Jesus Cristo ressuscita. Então, ele viveu o sofrimento, né? A paixão, a dor, a morte, desceu à mansão dos mortos, mas ele ressuscitou. Mas ele voltou ao Pai de amor. Mas ele vem ser luz do mundo. Então a gente tem que lembrar que tem aquela chama, aquela luz, é uma celebração da luz, é a vigília pascal. Nós vigiamos à espera de Jesus libertador, à espera do Cristo que vem ser luz, que vem, ressuscita e nos dá a graça de ser o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aponta que nós estaremos com ele um dia. Então, ele cumpriu a sua missão. Ele cumpriu, a sua missão aqui na terra. Então, ele volta ao Pai de amor e quer que tenhamos nele toda a esperança, toda a paz, toda a fome e sede de justiça. Ele quer que trilhemos no caminho de luz, um caminho que seja um caminho motivado pelo apoio dele, pelo testemunho dele. Pois ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, que cada um de nós, vivenciando este Tríduo Pascal, vivenciando essa centralidade da nossa fé, possamos cada vez mais compreender o porquê nós vamos à missa, o porquê nós somos batizados, o porquê acreditamos em Deus. O porquê é porque nós conhecemos o Cristo. Um dia ele se encarnou na realidade humana e mostrou qual é o caminho. Ele mostrou qual é o caminho. Não, às vezes não será só alegria, às vezes não será fácil, mas diante da tribulação ele está conosco. E diante das nossas alegrias ele também está conosco. Ele quer ser a nossa luz, ele quer iluminar o nosso caminho. Então, podemos perceber que toda a missa que nós celebramos, nós recordamos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Todos os sacramentos que recebemos na igreja, nós recordamos e fazemos memória desse tripé da nossa fé, que é o Tríduo Pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que cada um de nós possamos ter muita fé naquele que veio e venceu a morte. Deus enviou seu Filho único para que possamos voltar sempre ao primeiro amor, que é o amor de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. Que cada um de vocês tenha uma ótima celebração do Tríduo Pascal e rezem bastante para que Jesus seja a luz dos nossos dias e das nossas ações. Um forte abraço, fique em paz.